Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos ver um conceito muito importante no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos. É o desenvolvimento, as metodologias e as técnicas utilizadas para o desenvolvimento de firmware de forma robusta, onde você evita diversos problemas, tanto no momento do desenvolvimento quanto no momento dos testes. E também você ganha uma velocidade no desenvolvimento, porque você vai seguir um padrão de desenvolvimento. Você nunca vai partir do zero. Você sempre vai ter uma metodologia a ser seguida para desenvolver o produto. Beleza? O que nós vamos falar, antes de iniciar a falar da técnica do desenvolvimento, uma das coisas importantes em relação ao desenvolvimento de sistemas embarcados é o entendimento de resolução de problemas. E uma das técnicas, um dos métodos, na verdade, que eu utilizo para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos é o método do matemático Jorge Puglia. Ele escreveu o livro A Arte de Resolver Problemas e ele é um matemático húngaro. Esse livro dele ele fala sobre as formas ou os métodos de como você consegue resolver um problema. Lógico que no livro ele dá ênfase à resolução de problemas matemáticos, mas isso pode ser generalizado para diversas outras aplicações, que é o que eu faço hoje aplicando em relação ao desenvolvimento dos meus produtos. E esse método, eu vou chamar de método Puglia, ele compreende em 4 pontos, que é compreender o problema. Isso é muito importante, você precisa saber o que está acontecendo, saber o que realmente você quer resolver, planejar essa solução. Então você tem que ter uma forma de como resolver esse problema que você identificou, executar esse plano que você transcreveu e examinar a solução. Tá? Esses pontos você vai ver muitos professores de matemática e física falando sobre esse livro, falando sobre Puglia, em relação à metodologia de resolução de problemas, mas você pode generalizar ela, tá? E dentro desse método de Puglia, eu insiro, tá, a utilização de um padrão de desenvolvimento, de um padrão de projeto chamado máquina de estados, tá? Nós vamos entrar muito a fundo nisso, vamos entender bem como funciona a máquina de estado, para que ela serve, qual é a vantagem dela, tá? E o ganho que você vai ter no desenvolvimento, principalmente se você tem uma dificuldade em relação à programação. Entender como funciona a máquina de estado vai fazer você pensar de forma linear, vai fazer você pensar de uma forma lógica como os processos acontecem e transcrever isso para um algoritmo para que ele resolva o problema que você quer resolver. Essa máquina de estado, ela foi desenvolvida há 60 anos atrás. Ela foi criada para desenvolver sistemas combinacionais. Tá? Até hoje ela é utilizada para o desenvolvimento de sistemas combinacionais digitais, tá? E também no desenvolvimento de software. Existem muitas pessoas que utilizam ela em diversas outras aplicações. Mas um local que é muito utilizado a máquina de estado é na indústria, na aplicação com CLPs, né? Na aplicação e em algumas vertentes de algumas linguagens, você vai poder encontrar linguagens muito parecidas com a metodologia de máquina de estados. Tá? Eu, particularmente, quando ministro a aula de controle industrial, ao ensinar os alunos a desenvolver para o CLP, eu ensino eles a máquina de estado para que posteriormente eles possam converter a máquina de estado numa linguagem LEDER, que é a linguagem específica do CLP. Então você aprendendo a máquina de estado, você vai conseguir desenvolver, ela não está exclusiva para uma linguagem. Tá? Então ela não é exclusiva do Arduino, não é exclusiva do C. Ela é um padrão de desenvolvimento que você vai poder utilizar para qualquer outra linguagem. Tá? Então por isso da importância de a gente conseguir aprender e entender como ela funciona. Ela existe 3 pontos fundamentais, que é o estado, tá? A transição e a saída. Mas o que realmente é uma máquina de estados? Ela é uma máquina que representa o momento atual de quando algo está acontecendo
E esse momento ele é representado pelas suas entradas e as suas saídas. Um exemplo muito simples para a gente entender o que seria uma máquina de estado, para que a gente possa entender em que momento que nós podemos utilizar ela, é no interruptor, tá? Como uma lâmpada. Eu coloquei um exemplo de uma máquina de estados aqui, desse interruptor com uma lâmpada, onde eu tenho o estado atual de uma determinada lâmpada. Imagine que eu tenho esse circuito, né? Eu tenho aqui uma fonte, né? Vamos dizer, eu tenho um interruptor e tenho aqui a lâmpada. Esse circuito ele pode ser representado e controlado por uma máquina de estado a partir dessas definições, tá? Quais são elas? O primeiro estado que a determinada lâmpada ela está é no estado desligado. Então eu tenho o meu estado inicial. Então ela está no estado zero e está no estado desligado. Quando a ação de apertar o botão, então o interruptor é ligado, essa entrada faz modificar o estado, tá, desse processo, fazendo com que ele passe por um outro estado que eu chamei de estado ligado, onde a lâmpada está ligada. Consequentemente, se eu tirar o dedo ou eu apertar novamente para desligar a lâmpada, ele também aciona uma transição, porque essa entrada ela gerou uma interrupção, gerou um sinal onde eu consigo mudar para o estado de lâmpada desligada. Um local que é muito utilizado a máquina de estados é em jogos. Então, quando você vê o pessoal falando sobre Pac-Man ou até mesmo jogo de futebol, você vai ver que no Pac-Man, os inimigos, eles são controlados por uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial ela é programada a partir de uma máquina de estado. De que forma? Quando esse inimigo está num determinado ponto onde o Pac-Man come aquele poder, ele precisa fugir. Quando o Pac-Man está no modo normal, ele precisa agir para encontrar o Pac-Man e matar o Pac-Man. Então, isso tudo é desenvolvido numa máquina de estados. Qual que é a facilidade da utilização da máquina de estado? Você consegue determinar todos os possíveis estados de um circuito. Então você vai poder pensar, por isso eu falo do método de hipolia em relação a compreender o problema, para que você possa entender quais são todos os estados que um determinado dispositivo vai ter, né? E a partir das suas entradas e suas saídas, você vai conseguir desenvolver um controlador para executar essas ações. Fica mais fácil a gente entender a utilização da máquina de estados na prática. Nas aulas posteriores, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos determinar um problema, nós vamos definir um determinado problema e vamos resolver utilizando essa metodologia. A máquina de estados, ela pode ter várias ramificações, modificações, então você vai poder encontrar muita coisa na internet de máquina de estados, fazendo algumas utilizações diferentes, tá? Mas a sua essência é sempre a mesma. Então, se você tem o problema, geralmente o que acontece é assim, o desenvolvedor, ele é um ser muito afobado. Então, ele não quer planejar antes de fazer o produto. E o que ele faz? Ele começa desenvolvendo. Ele começa a criar várias linhas de código, chega ao programa ficar enorme, e a partir do momento que ele começa a testar, ele começa a ver diversos problemas na hora de compilar. E aí fica muito difícil dele encontrar esse erro, porque ele já fez um código muito grande e não conseguiu definir onde é que está determinado erro. Se você tivesse planejado isso antes de como que vai ser o processo, você conseguiria saber, muito provavelmente, em que ponto do programa determinado erro estaria acontecendo. Essa é a função de padrão de desenvolvimento. É você ter um modelo e você desenvolver a partir deste modelo, para que você não
precise iniciar de forma ou desorganizada ou de forma a não pensar que o teu produto ou o teu dispositivo que você está desenvolvendo não vai dar problema. Vai dar problema sim. Tá? Principalmente quando você colocar em campo, você vai ter variáveis que você não identificou quando você estava no laboratório desenvolvendo, que vão ocorrer e você não vai saber onde mexer no teu código. Tá? Uma outra coisa que é muito importante, que o pessoal utiliza muito máquina de estados, é para utilizar no desenvolvimento em conjunto. Então, uma outra pessoa que também conhece a metodologia vai conseguir dar prosseguimento, tá, ao código sem problema algum, porque ela vai entender como que funciona a organização deste código. Tá? A ideia, então, é vocês entenderem essa metodologia. Tá? Eu vou passar para vocês como que ela funciona passo a passo e vamos também, vou passar para vocês também um template. Tá? O que é um template? É uma fragmentação de código que vocês vão utilizar para aplicar o código de vocês, facilitando assim o desenvolvimento das aplicações. Pode parecer no início que vai ficar muito burocrático para desenvolver qualquer aplicação, até porque a aplicação inicial que nós vamos fazer é muito simples. Então pode parecer que vai ficar muito ruim de desenvolver, mas com o passar do tempo, em outros projetos que vocês vão fazer, vocês vão ver que a utilização dessa metodologia vai te dar ganho de tempo e conforto na manutenção. Tranquilo? Vamos agora para a próxima aula. Vamos ver no computador como que isso funciona e como nós vamos utilizar todos essas parafernálias, né, todos esses pontos da máquina de estados a partir da metodologia de polia, para que possamos chegar com mais assertividade na resolução dos problemas. Tranquilo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.